Olá, meu nome é Jorge Megide Neto, sou professor aqui da Faculdade de Educação da Unicamp e em virtude dessa atual greve dos professores do Centro Paula Souza, principalmente das escolas técnicas, em especial das escolas técnicas, gostaria de contar um pouco sobre a minha experiência por 11 anos enquanto professor da rede técnica de ensino médio do Centro Paula Souza. Em 85 eu ingressei na Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado, aqui em Campinas, o ETCAP. A partir dali, por 11 anos, eu trabalhei junto ao Centro Paula Souza. Nos 3 primeiros anos eu fui apenas professor, depois eu passei à coordenação diária e também ao desenvolvimento de projetos de natureza didática. Eu tinha uma carga didática, depois de uns 4 ou 5 anos que eu estava trabalhando, que praticamente era uma jornada integral. Inclusive eu deixei, por volta de 87, 3 anos depois que eu estava na rede Paula Souza, eu deixei 2 escolas privadas em que eu trabalhava para me dedicar exclusivamente aos CETEPs. Isso já era final dos anos 80, e eu tive a oportunidade também nesse processo de me envolver com as primeiras lutas do Sindicato dos Professores, os SINTEPs, na perspectiva de conseguir uma nova carreira para os professores. Naqueles meados dos anos 80, a carreira do Centro Paula Souza era constituída de 3 níveis, A, B e C, e a gente passava de um nível para outro em função do tempo de serviço. No final dos anos 80, aí a época eu não consigo exatamente definir o ano, mas nós conseguimos, depois de uma greve junto ao Centro Paula Souza, nós conseguimos uma nova carreira que era composta de 6 níveis, de A até F, sendo que a partir do nível C o professor tinha que demonstrar não só tempo de serviço, mas participação em projetos, passar por algum tipo de avaliação de natureza mais acadêmica e científica. Uma carreira que foi pensada muito próxima à carreira das universidades estaduais paulistas, principalmente porque o Centro Paula Souza sempre manteve o vínculo estatutário com a Unesp. Na época que nós fizemos o estudo dessa carreira, nós nos baseamos muito na carreira do Colégio Técnico da Unicamp, o Cotuca, aqui em Campinas. Era uma carreira que os professores tinham uma jornada de trabalho dividida em 60% de horas-aula e 40% de hora de projetos, horas-atividades, como a gente chama, nós não conseguimos isso no centro, mantivemos apenas algumas horas atividades, mas também tivemos a oportunidade de desenvolver projetos. Eu mesmo tinha, minha jornada de trabalho de 40 horas era dividida entre 16 aulas que eu dava e mais uma parte da jornada dedicada à coordenação diária e uma outra parte dedicada a projetos. Então, embora a gente não tivesse conseguido uma jornada similar à do Cotuca, que até hoje está vigente aqui na Unicamp, os professores trabalham em torno de, quem tem jornada de 40 horas integral, tem por volta de 24, 26 aulas por semana e a outra parte dedicada a atividades de preparação, de correção de trabalhos, de atendimento a alunos, de reuniões pedagógicas. Mas embora a gente não tivesse conseguido isso no centro, o nível de remuneração, por se manter ano após ano vinculado à Unesp, a gente conseguia manter uma melhoria salarial que conseguia repor a inflação e eventualmente ter até um pequeno acréscimo. Só para vocês terem uma ideia, em julho de 96, eu, tendo prestado concurso, assumi efetivo exercício aqui na Unicamp. O meu salário, quando eu comecei a trabalhar na Unicamp, era 20% abaixo do salário que eu
com o qual eu deixei o Centro Paula Souza, e eu estava no nível C da carreira, bem o nível intermediário, com 6 letras. Eu estava basicamente no final da primeira metade, né? Entrei na internet esses dias e fiz uma atualização do salário que eu recebia naquela época, né? No Centro Paula Souza, atualizando apenas pela inflação, eu estaria recebendo por volta de R$ 7.400 hoje, por uma jornada de 40 horas de trabalho, né? Mas muito próximo daquilo que um professor com nível de mestrado, que é o que eu tinha na época, receberia na Unicamp hoje, né? E eu sei que há uma defasagem muito grande, principalmente tanto nas escolas técnicas quanto também nas FATECs. Eu sei que o salário das FATECs, dos professores, está bem abaixo do equivalente salário de professor doutor, que é o nível inicial aqui das universidades paulistas. Uma das grandes perdas nesse processo foi deixar de manter o vínculo efetivo com o CRUESP, né? Quando, ano após ano, as universidades públicas paulistas foram mantendo uma recuperação salarial, foram mantendo a recuperação em função da inflação, e às vezes, dependendo da disponibilidade orçamentária, recebendo alguma coisa a mais como efetiva recuperação de salários, o Centro Paula Souza deixou de ter essa recuperação anual. E aí, gradualmente, eu não sei exatamente como são os valores do centro atualmente, mas eu imagino, fazendo algumas estimativas, que tenha perdido poder aquisitivo na faixa de 100%. Ou seja, se eu estivesse trabalhando hoje no centro, talvez eu estivesse recebendo na faixa de R$ 3.500 a R$ 4.000, enquanto aqui na Unicamp o equivalente seria na faixa de R$ 7.000, R$ 7.500. Então essa é uma perda muito grande, né? Uma perda grande que, por outro lado, não está sendo compensada em função da intensa difusão que o governo estadual faz junto aos meios de comunicação social com respeito à importância do ensino técnico, tecnológico aqui no nosso estado. A gente percebe que as escolas técnicas estão cada vez mais se expandindo, estão se tornando, digamos, quase presentes em todos os municípios do estado, né? Estão ampliando o tempo da escola em tempo integral, incluindo, né, articulando ensino médio e ensino técnico, mas, por outro lado, essa expansão quantitativa, né, em número de escolas, não tem acompanhado a manutenção da devida qualidade, né, para o trabalho do professor. Não poderia dizer quanto à infraestrutura, porque eu não tenho acompanhado muito de perto as escolas, mas as condições de trabalho dos professores não têm sido acompanhado com essa expansão da qualidade. Se a gente considera que as escolas técnicas são, eu sempre considerei isso, elas são dentro do ensino médio, né, talvez a melhor forma que a gente possa trabalhar, né, do ponto de vista do desenvolvimento do aluno como cidadão, como futuro cidadão ou como cidadão que se integra a essa nossa sociedade atual, né? Então, em função disso, é muito louvável a busca que o governo estadual, né, já há muitos anos vem fazendo com respeito à expansão. Mais louvável ainda se essa expansão estiver buscando a articulação do ensino médio e ensino técnico na perspectiva da retomada das escolas técnicas em tempo integral que a gente viveu nos anos 70, 80 e 90. Mas, infelizmente, uma boa qualidade de ensino só se processa se nós tivermos também professores e funcionários muito bem remunerados e com ótimas condições de trabalho. Então, o Centro Paula Souza, nesses últimos 20 anos, mais ou menos, estou quase completando 18 anos
que estou afastado do centro, mas nesses quase 20 anos ele se afastou demais da qualidade de ensino que se processa nas universidades públicas paulistas. Infelizmente, né, a expansão quantitativa não acompanhou a expansão de qualidade. Há necessidade de fato que esses salários dos professores sejam recuperados. Não adianta uma recuperação de 10% no salário, de 20%, porque a defasagem é muito alta, como eu disse a vocês, já está alcançando acima de 100%. Não é possível contratar ótimos professores e professores que se dediquem integralmente ao trabalho nas escolas técnicas e ao Centro Paula Souza, se não aportar recursos para que esses professores possam se sentir recompensados pelo trabalho de qualidade que fazem. De certo modo, é um apelo que eu faço e um apoio que eu dou a esse movimento dos professores na atualidade do Centro Paula Souza, buscando a recuperação desses salários e quem sabe inclusive implantando uma jornada de trabalho que seja dividida, se possível, na faixa de 60% para aulas em sala de aula, 40% para projetos e outras atividades pedagógicas. Acho que isto, pelo que eu venho acompanhando do Colégio Técnico da Unicamp, acho que isto essa semelhança, essa aproximação que as escolas técnicas até meados dos anos 90 tinham, as escolas técnicas do Centro Paula Souza tinham com os colégios técnicos da Unicamp, essa aproximação daquela época tem se mostrado muito favorável no Cotuca, no Cotil, Colégio Técnico de Limeira, mas as escolas técnicas do Centro Paula Souza se afastaram muito da paridade com essas duas escolas. Há necessidade, então, de buscar uma melhoria das condições profissionais dos professores, sem o que nós, de certo modo, estamos expandindo quantitativamente as escolas, mas não com a qualidade que todos gostaríamos. Obrigado e até mais.